Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nessa oportunidade nós estaremos substituindo o evangelista Gaspar, que é o responsável pela pré-aula desta semana. Quero ser grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, o pastor Jean Figueiredo, também o pastor João Claro, que é o responsável por esta revista, e também por este trimestre, melhor dizendo, e também o professor Lorival, que é um dos nossos comentaristas. Grato a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos pastores, na pessoa do pastor Aldair Gonçalves Dias. Que Deus possa continuar abençoando e que nós possamos continuar fiéis ao propósito que nós fomos chamados, que é de levar este evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando neste trimestre a mordomia cristã. Estamos na lição de número 5. E a lição de número 5 nós estaremos estudando sobre servindo a Deus com os dízimos e ofertas. Somos gratos ao Senhor porque Deus, através dos nossos pastores presidentes, tem nos ensinado, através dos nossos pastores, tem nos ensinado a Bíblia como de fato, como verdadeiramente ela é. Eu louvo a Deus porque Deus, ele tem dado a revelação da palavra dia após dia aos nossos pastores, para eles estarem passando para nós a palavra, a Bíblia, do jeito que ela verdadeiramente é. Eu quero aqui deixar um alerta neste tema que nós estamos estudando sobre dízimos e ofertas, para que nós, enquanto cristãos, tenhamos cuidados com esses pseudos pastores de internet, porque esses pseudos pastores que estão ali pregando contra o dízimo, pregando contra as ofertas que são dadas na casa do Senhor, são mesmo que no começo dos seus vídeos eles ficam pedindo para comentar, para compartilhar, porque os seus vídeos são monetizados e eles estão ali ganhando dinheiro para falar mal dos dízimos e das ofertas, que teoricamente é 10%, né? Aqui eu até fiz algumas anotações aqui. Dízimo, que é maaser, que é literalmente a 10ª parte. Então eles estão na internet falando mal dos dízimos e oferta, mas pedindo para você dar um joia, pedindo para você dar um like, porque os seus canais são monetizados e eles ganham dinheiro para isso. Então, meu irmão, que eu e você tenha este cuidado, porque os nossos pastores que nos ensinam a palavra de Deus são homens de Deus, que nós tomamos um café com eles, que nós bebemos um refrigerante com eles, que nós sentamos em uma mesa para almoçar com eles. E aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver? Eu estou falando de comunhão. Nossos pastores, além de serem homens de Deus que oram, que jejuam, que leem, que estudam a palavra de Deus, são pessoas do nosso convívio, que nós conhecemos e sabemos e temos a certeza que é homem de Deus. E muitas vezes você dá ouvido a esses pastores de internet que você não conhece, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, não sabe se tem alguém que pastoreia a vida desta pessoa, porque todos nós temos que ter uma cobertura espiritual. E são pessoas que somente abrem um canal na internet para denegrir a imagem da igreja, para falar mal de pastor, falar mal de dízimos e oferta, e muitas vezes nós estamos consumindo este material e trazendo prejuízo para a nossa vida espiritual. Então que nós tenhamos este cuidado, que nós tenhamos que nós possamos observar melhor essas coisas. Eu prefiro ficar com os meus pastores que eu conheço, que são homens de Deus que verdadeiramente têm um bom testemunho diante de Deus e dos homens. Eu prefiro ouvir os meus pastores. Que nós, enquanto igreja, tenhamos isso em mente. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Tenhamos cuidado com esses pseudos pastores de internet. Amém? Vamos para a nossa leitura diária de terça-feira. Está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbio, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da sua renda.
Aqui está falando que nós devemos honrar o Senhor com as primícias, as primeiras coisas. Eu até vejo os irmãos testemunharem que quando recebem o salário, já devolvem o dízimo para depois dar prosseguimento com as suas finanças. Isso é colocar como primícia, como primazia. E aqui também ele está dizendo assim: primícias da tua renda, com a tua fazenda. Eu vejo os irmãos, né, mais antigos contarem, e nós ouvimos relato também nos dias atuais, que os irmãos sempre tiravam. Antigamente havia mais plantação de milho, arroz. Se os irmãos colhessem 100 sacos de arroz, 10 eles dizimavam. Eles faziam assim e Deus abençoava dia após dia a vida desses irmãos. E aqui continua dizendo: se nós honrarmos ao Senhor com as nossas fazendas, que é o versículo 9, e com as primícias da nossa renda, o que vai acontecer? O versículo 10 responde: e se encherão os teus celeiros abundantemente. Se nós colocarmos o Senhor como primazia em nossas vidas, os nossos celeiros serão abençoados abundantemente. O que é abundantemente? É mais do que aquilo que você imaginou que aconteceria. Porque Deus, o pastor Jean costuma dizer, a palavra também fala que as bênçãos do Senhor ela é sem medida. Quando a gente está enchendo um saco de milho, que se arriba ele assim, bate no chão, para poder caber mais uns litros de milho assim. Isso aqui está falando da abundantemente, né? E aí ele continua dizendo: e transbordarão de mosto os teus lagares, os seus celeiros. O que é celeiro? É um local. O meu avô tem lá na chácara dele, ele construiu um local, que é onde ele armazena o milho, onde ele guarda as coisas dele. Aquilo ali é um celeiro. Então está dizendo que o seu celeiro vai se encher abundantemente. E vai dizer que transbordará os seus lagares de mosto. O que é mosto? Mosto é aquele primeiro sumo da uva que era tirado. E aqui, quando fala mosto, lá no livro de Atos, se não me engano, no capítulo 2, o versículo 13, vai falar mosto também lá, só que lá já é este suco já fermentado. Mas normalmente, quando nós falamos mosto, quando nós lemos na Bíblia a respeito de mosto, está falando daquele primeiro suco ali que é tirado, que ele ainda não é fermentado, é só o suco da uva. Aí Deus está falando que o seu lagar, o que é um lagar? Nos tempos antigos, fazia-se em uma pedra, um buraco, né? Aproximadamente de 1,5 m por 2 metros. Ali se jogava a uva, fazia um canal ali e no local mais abaixo colocava as talhas ou um recipiente para que quando fosse pisando as uvas no lagar, o mosto escorria por esta falha que os homens faziam ali, por esta abertura e caía. Mas só que a Bíblia está dizendo que se nós colocar Deus como primazia, nosso lagar vai transbordar. Oh, graças a Deus. Que nós tenhamos isto em mente, meus irmãos, quando nós dizimamos com o nosso coração na obra, não por obrigação. Por obrigação Deus não recebe, meus irmãos. Eu tenho que dar o dízimo, porque senão... Não. Nós temos a consciência, nós estamos aprendendo sobre mordomia cristã. É termos a consciência que é um dever nosso como cristão devolver aquilo que não é nosso. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente. É um tema muito abençoado, como todos os temas da Bíblia Sagrada, né, meus irmãos? Que Deus possa continuar abençoando poderosamente a cada um dos irmãos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que nós possamos nos alimentar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Se nós estamos indo para a igreja, nossos pastores estão nos ensinando,
legal, como o pastor Aldair diz. Nós estamos aprendendo uma palavra sadia. Não quero aqui com isso dizer que só nós que temos palavra sadia. Só quero alertar aos irmãos ao que eu disse a respeito desses pastores que pregam contra dízimo, contra oferta, contra batismo com o Espírito Santo, contra cura divina. Tenha cuidado, meu irmão, com aquilo que você está ouvindo, porque nós devemos nos alimentar também. A Bíblia Sagrada diz que nós, quando lemos a palavra, nós provamos a palavra como o paladar prova uma comida. Então nós temos que nos alimentar também da palavra de Deus, porque lendo a Bíblia nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e que, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos novamente aqui para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.